futuro residente! Seja muito bem-vindo a mais uma edição do MedTask Pills, a sua revisão semanal sobre temas relevantes para a prática clínica, mas principalmente para a sua prova de residência. Hoje nós temos a convidada Carol, nossa professora de infectologia, que vai falar de um tema muito prevalente nas provas, né, Carol? Muito prevalente, muito importante para as provas. Não sei você, mas eu na faculdade tinha muita dificuldade de entender o que era TB latente. É difícil. E a gente tem a atualização, né? Então é importante trazer isso para vocês estarem assim com um tratamento novo na ponta da língua. Maravilha, Carol. Vamos lá. Vamos lá, então. Gente, o que a gente vai aprender, então, nesse MedTask Pills? Primeiro, o que é a ILTB de fato, porque eu sei que tem essa dificuldade de entender que é uma infecção, mas ao mesmo tempo não manifesta sintoma, gera uma dúvida. Como ela chega, muitas vezes a gente não presta atenção na fisiopatologia, mas entender um pouquinho ajuda a gente também na hora de raciocinar para a questão. Como que eu faço para excluir a tuberculose ativa e diagnosticar, então, uma ILTB? E os tratamentos disponíveis que eu tenho, o que a gente tem agora de atualização, de tratamento padrão ouro, que vem de novo, tá? E mudou o tratamento, né? Mudou, então mudou. Vai saber o novo tratamento. Você sabe que você falou de fisiopatologia, Carol? Eu sempre falo isso nas minhas aulas. Só vou perder tempo com fisiopatologia quando entender a fisiopatologia vai me ajudar a entender como que é o tratamento, mudar a conduta e vai ajudar a acertar a questão. Exatamente. Que é o caso aqui, né? Exatamente. Então, bora lá. Bora lá, então. Primeiro de tudo, só para a gente relembrar, né, que quando um paciente tem contato com uma tuberculose bacilífera, aqui já lembrando que é só tuberculose laríngea ou pulmonar, de todas essas pessoas que têm um contato, 30% dessas pessoas têm a chance de serem infectadas. E aí, como tudo na infecto, depende tanto da virulência do agente, do tempo que esse paciente está exposto ao bacilo, da quantidade de bacilo e do sistema imunológico do meu paciente, tá? Então, lembrem-se que na infectologia sempre tem essa tríade aí que a gente presta atenção. E aí, dessas pessoas, a gente vai ter a minoria, que já vai manifestar a tuberculose nesse primeiro momento de contato, né? Então, o bacilo chega lá no pulmão e já começa a causar alteração, já começa a produzir alterações pulmonares, sintomas constitucionais, e a pessoa de fato tem sintoma, né, da tuberculose clássica. Mas 2/3 dessas pessoas são infectadas pelo bacilo, então esse bacilo chega lá no pulmão, mas elas têm sistema imunológico suficiente para formar uma coisa que a gente chama de granuloma, que a gente já vai ver o que é, porque é importante para vocês, tá? E aí esse aglomerado de células mantidos por citocinas pró-inflamatórias encapsulam o bacilo, é como se fosse isso, e esse bacilo fica no pulmão, latente, dormindo, mas a qualquer momento ele pode se manifestar. Então, basicamente, eu vou definir tuberculose latente como um paciente que tem a infecção pelo Mycobacterium tuberculosis, mas ele não manifestou sintoma, ele não manifestou a doença ativa. Na prática, a gente vai ver que isso é basicamente imagem de tórax normal, na ausência de sintomas. Mas a definição seria essa infecção sem manifestar os sintomas, tá? Muito bom. E aí, uma questão aqui, só para a gente começar a discutir, depois dessa introdução. Então, a gente vai ler e conforme a aula, vocês vão pensando um pouquinho no que é. Então, um homem de 42 anos, com diagnóstico de artrite psoriásica, está na UBS para exames de rastreio para a introdução de infliximab. Esses MABs, gente, são imunobiológicos. É um anti-TNF. Anti-TNF, exato. E aqui, no caso, ser um anti-TNF é muito importante, tá? Ele não apresenta sintomas respiratórios, tosse, febre ou perda de peso. Então, a questão está me falando aqui que ele não tem sintoma. A radiografia de tórax é normal. Como parte da triagem pré-imunobiológico, foi realizado um teste tuberculínico, né, um PPD, com resultado de 12 milímetros. Nunca teve tuberculose ativa e nem contato conhecido com casos bacilíferos. Com base no caso e nas diretrizes para o manejo da ILTB, qual a conduta mais adequada? Então, a gente vai discutir essa questão no fim da aula, mas pensem, é um homem que vai iniciar um imunobiológico, principalmente um anti-TNF-alfa, e não tem sintomas ativos de tuberculose e nem alteração de raio-x de tórax, tá? A gente vai discutir melhor. Perfeito. Bom, então vamos retomar a nossa aula e falar aqui do nosso granuloma. Quem me conhece sabe que eu sou maluca pelo granuloma. Eu acho que isso é muito importante para a gente entender a TB e a ILTB. Então, o granuloma é importante a gente saber que ele é uma estrutura em constante formação. Então, ele é um aglomerado de células, células T, células B, fibroblastos, células dendríticas que estão sendo mantidas
por citocinas pró-inflamatórias e ele demora mais ou menos uns 2 anos para ficar maduro, para ficar bem concreto e impedir o meu bacilo de disseminar. Então, isso significa que qualquer intervenção farmacológica que eu tenha que vá prejudicar a manutenção ou a formação desse granuloma, ou um paciente que tenha uma imunodeficiência adquirida, por exemplo, HIV, ou um paciente que entre em contato com uma quantidade maior de bacilo do que os granulomas conseguem conter. Enfim, pacientes que tenham algum fator de risco, como a gente vai ver, para não manter esse granuloma bonitinho desse jeito, isso pode escapar e gerar TB doença. Caramba, Carol. Então, eu gostei muito dessa sua definição, que é uma estrutura em constante formação. Isso abriu a minha cabeça. Então, a gente, depois de muito tempo, ainda está aprendendo. Eu gosto do MedTask Pills por conta disso. Então, basicamente, não é que é uma coisa mecânica que se forma e fica parado. Ela está em constante... O nosso sistema imunológico está atuando para manter aquilo daquela forma. Exatamente. E é por isso que se vier algum evento imunossupressor, isso daí pode... Esse equilíbrio pode se perder e aí a doença pode se manifestar. Exatamente, isso aí fica totalmente frouxo. Maravilha, eu adorei essa forma que você trouxe para explicar o granuloma, achei muito legal mesmo. Gente, o granuloma é a resposta de tudo, gravem isso. E é nesse sentido de que para ter toda essa estrutura, pensa, meu paciente tem que estar imunologicamente muito bem, senão ele não consegue sustentar isso, tá? Muito bom. Bom, e aí pensando em ILTB, não é uma estratégia de saúde pública sair rastreando todo mundo, porque rastrear a ILTB é um jeito de eu identificar quem tem ILTB com mais risco de adoecimento, para eu tratar essa infecção latente e evitar o desenvolvimento da doença. É uma forma de prevenção da tuberculose doença em si. Então, eu preciso entender quais as populações que vão ter indicação de rastreamento, né? Então, como já falamos aqui, são as pessoas que têm algum fator imunológico que possa comprometer essa manutenção do granuloma ou contactantes de paciente bacilífero nos últimos 2 anos, porque o granuloma de fato demora esses 2 anos para ficar maduro, então esses 2 anos são a principal época que esse paciente pode adoecer, tá? Finalmente entendi por que esses 2 anos. Tá vendo? A fisiopatologia ajuda. Muito bom. Bom, e aí eu trouxe aqui um quadro do PCDT, do Ministério da Saúde, tá? Quais seriam essas populações? E aqui queria chamar a atenção para as que são mais cobradas em prova. Então, contato nos últimos 2 anos de adultos e crianças de TB pulmonar ou laríngea, que são as bacilíferas. Pessoas que vivem com HIV com CD4 maior ou igual a 350. E aqui eu abro um parênteses, porque pessoas que vivem com HIV e estão em fase AIDS com CD4 menor que 350, elas já têm indicação direta de tratamento de LTB. Então, por isso que a gente só rastreia quem tem mais de 350. Alguém pode olhar e falar, puta, tá errado ali. Não, é maior mesmo. É maior mesmo, tá? Pessoas em uso de inibidores de TNF-alfa, como por exemplo o infliximab da nossa questão, e o adalimumab também ou uma dose de prednisona imunossupressora, e pacientes pré-transplante que vão fazer terapia imunossupressora. Isso aqui cobre 99% das questões, tá? O TNF-alfa é uma das principais interleucinas, citocinas pró-inflamatórias que mantém o granuloma. Por isso que ele é tão importante. E o linfócito T, principalmente o TCD4, também é um dos principais linfócitos que atuam no granuloma, que é a depressão dos nossos pacientes que vivem com HIV. E é por isso que HIV e tuberculose são doenças irmãs, que andam de mãos dadas. Sempre. E nas provas elas sempre aparecem, exatamente. É justamente por causa disso, tá? Mas enfim, tem outras indicações, mas essas daqui eu recomendo que vocês tenham na ponta da língua, tá? E os biológicos têm sido cada vez mais utilizados na prática clínica, então, mais uma vez, a tuberculose que está aí desde sempre tem a sua relevância cada vez mais aí nesse mundo que a gente usa muito biológico. Voltando nesse novo cenário, né? Voltando nesse novo cenário. Muito bom. E, de fato, vamos lá, como diagnosticar? Então, isso também, as questões entram muito nisso, como a questão que eu mostrei. A primeira coisa é que você precisa excluir tuberculose doença. Você não pode se atropelar nisso. É um contactante, por exemplo. Você precisa perguntar se tem tosse, sintomas constitucionais, e fazer uma imagem de tórax, seja um raio-x ou uma tomografia, para entender se esse paciente não está com doença ativa. Porque se eu tratar uma ILTB num paciente que tem tuberculose, eu vou induzir resistência, esse paciente pode ficar muito grave, então eu preciso confirmar que esse paciente não tem a TB ativa. Perfeito. Certo? Confirmando isso, que é o meu primeiro passo, aí a gente vai ver se esse paciente tem a tuberculose latente. Se ele está lá com um bacilo no pulmão sem desenvolver a doença. E aí, a gente tem 2 jeitos de diagnosticar isso.
pela prova tuberculínica, que é o PPD, né, que a gente injeta a tuberculina, aqui geralmente no antebraço, espera aí de 2 a 3 dias, volta na UBS e faz a leitura do endurado, tá? E a gente tem o IGRA, que é um exame de sangue que você vai no laboratório, coleta, ele pode ser positivo e determinado ou negativo, não precisa de mais de uma ida ao laboratório, então teoricamente é melhor, mas ele também é mais caro, então a gente tem esses dois disponíveis, geralmente em prova eles cobram o PPD, que é o que a gente tem amplamente aí distribuído no SUS, tá? Perfeito. E o que eu queria chamar a atenção? Esses dois exames, eles são uma reação de hipersensibilidade tipo 4, que é aquela reação tardia, produzida por linfócitos. São linfócitos ativados que, como tiveram contato com o bacilo, liberam citocinas pró-inflamatórias e dão a positividade do exame. Isso significa que, se meu paciente não tem imunidade, ele pode ter um falso negativo, porque ele não vai ter linfócito para produzir um positivo. Então, tem que tomar muito cuidado. Não dá para fazer PPD em paciente com HIV e fase AIDS, por exemplo. Exatamente. Se vier Até porque não tem indicação, né? Mas... já trataria, mas, por exemplo, se viesse um negativo, como você tem certeza que é um negativo de fato e não um falso negativo, tá? Então, a gente vê muito isso em pacientes fase AIDS, pacientes transplantados, às vezes que ainda não recobraram a imunidade. Então, tem que ter cuidado nessas questões. Geralmente, quando a questão trouxer abordar esse aspecto do PPD ou do IGRA, ela vai trazer algum sinal de que esse paciente é imunossuprimido. Legal. Geralmente é paciente HIV, tá? Então, já prestem atenção nisso. Bom, e aí, né, diagnostiquei esse meu paciente, performei esses exames, quando que eu vou tratar? Quem tem indicação de tratar? A gente não trata todo mundo, né, a gente não sai rastreando todo mundo, porque o intuito é a gente tratar quem tem esse risco de adoecimento futuro por tuberculose. Até porque, né, Carol, muita gente vai ter PPD positivo, né? Exatamente. A gente teria que botar na água, basicamente. Às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas que fator de risco essa pessoa tem para ter tuberculose? Ela é brasileira, né, gente? Isso já é um fator de risco, é uma doença endêmica aqui no Brasil. Lá na Santa Casa eu costumo falar, tuberculose sempre é uma boa hipótese. Exatamente. Sempre assim, eu pensei em TB para esse paciente, sempre uma boa hipótese. Tá certíssimo. Tuberculose de todos os tipos, inclusive, Exatamente. né? Porque lá... Bom, e aí, entendo o meu exame positivo, que é um PPD acima ou igual a 5, ou um IGRA positivo, quem que vai ter a indicação de tratamento. Selecionei aqui também os mais importantes para vocês, que as questões cobrem, tá? Bem parecido com as indicações de rastreio. Então, pessoas que vivem com HIV, com CD4 acima de 350, mas abaixo disso a gente vai tratar todos eles. Os contactantes. E aqui eu chamo atenção para quem vai usar inibidor de TNF-alfa, como o paciente da nossa questão, tá? Idealmente, a gente trata primeiro a tuberculose latente, espera o paciente ficar bem e aí introduz o imunobiológico que ele precisa usar. Mas tem pacientes que são muito sintomáticos da doença autoimune, autoinflamatória, e não conseguem esperar. Esse é o mundo real. Então, muitas vezes a gente tem que usar os dois ao mesmo tempo, né? Tratar os dois ao mesmo tempo. Mas, idealmente, é esperar. E quando a questão pergunta o que é o ideal, ela quer que você fale que é para esperar, tá? Boa. Tem também uma categoria que é quem converte PPD, e aí são pessoas que costumam fazer PPD de rotina. Então, por exemplo, profissional de saúde, profissional de laboratório de micobactéria, que aí tem um risco ocupacional, trabalhadores do sistema prisional. Então, por exemplo, tem um PPD antigo de 4, que não teria indicado tratamento, e aí converte para um de 14. E aí isso cai menos, mas principalmente para profissional de saúde é bom vocês saberem disso. Porque nesse momento de conversão, justamente o granuloma ainda não está maduro, não tem nada a ver. Na verdade é porque ele provavelmente entrou com uma carga maior, entrou em contato com uma carga maior de bacilo, porque está lá sendo exposto todo dia, a ponto de ter uma imunogenicidade maior. Então significa que essa carga lá tá alta. Então ele tem esse risco de adoecer. Porque a gente vai entrando em contato, né? Médico principalmente, profissional de saúde no geral. O meu PPD, eu não lembro exatamente quando eu fiz, mas deu 14. Você já teria tido indicação então, de tratamento. Pois é. O meu deu não reator no primeiro ano da faculdade, mas eu não repeti novamente. E eu acho que vou ter que tratar em algum momento da vida, então deixa para o futuro. Vamos lá. E tem os pacientes que a gente coloca o corte do PPD um pouco acima, que são pacientes que têm um risco de adoecimento mais menor do que aqueles que eu falei, né? Então, pacientes com silicose, insuficiência renal em diálise, que é uma população que a gente não pensa em fazer isso, né, geralmente. Não. Diabéticos, então são outras categorias, a gente esquece deles, as questões não costumam cobrar, mas eu trouxe para vocês saberem que tem também outras indicações além daquelas clássicas, tá? Cara, eu trabalho em clínica de diálise e eu vou te falar que eu não me lembro a última vez que alguém fez um PPD nos pacientes. Fez um rastreio assim, né? Precisava ter um infectologista na clínica lá para fazer. Me contrata. Vamos conversar com o pessoal lá no hospital. Pois é, exatamente. Bom, e aí a gente vai para o tratamento, e essa aqui acho que é a parte mais importante para vocês que tem de novidade. O que a gente tinha até 2020?
Então, a gente tinha aquele tratamento, era um tratamento diário, em formato de doses. Então, de primeira linha, a gente tinha a isoniazida, a gente tinha 300 miligramas por dia, 270 doses, que dava uma dose por dia por 9 meses, sendo que o meu paciente podia completar esse tratamento de 9 a 12 meses. Se ele passasse disso, aí ele ia ter que reiniciar. Então, ele tinha esse período para tratar essa tuberculose latente. E a gente reservava a rifampicina também nesse esquema de doses, 120 doses, uma dose diária para completar de 4 a 6 meses, mas a rifampicina para pacientes que tivessem contraindicação à isoniazida. Então, contactantes de tuberculose que era resistente à isoniazida, hepatopatas, gestantes, crianças menores de 10 anos que a isoniazida não podia ser usada. Então, a gente preferia a isoniazida, mas tendo aí em segundo plano a rifampicina. E apesar de ser um tratamento muito eficaz, ele tinha uma taxa de abandono muito alta, porque é um remédio todo dia, por 9 a 12 meses, os pacientes abandonavam, porque ele não tem sintoma, o paciente não está com sintoma. É difícil convencer. É difícil convencer que é um tratamento... E manter o tratamento por tanto tempo. Né? Exatamente. O paciente largava, sabe? Então, nisso que teve todo um esforço de achar um tratamento que fosse... mais espaçado, né, e de um tempo mais curto para a gente conseguir ter uma retenção maior desses pacientes e diminuir, de fato, a taxa de adoecimento. E aí, nesse contexto, logo no meio de 2020, assim, foi até uma portaria que ficou um pouco esquecida, né, porque foi no meio da pandemia, o Ministério da Saúde traz, então, a padronização do que a gente chama de 3HP. E essa sigla é usada, então acho que é importante vocês saberem, que basicamente é uma combinação de isoniazida com rifapentina, a isoniazida na dose de 900 mg semana e a rifapentina 900 mg semana também, o que dá, né, mais ou menos 3 comprimidos, tomados uma vez por semana por 12 semanas. Então, é um comprimido por semana por 4 meses. A gente reduz mais da metade o tempo de tratamento. É uma posologia muito mais cômoda. Não, muito. É uma transformação grande. Exatamente. Ele é tão eficaz quanto a isoniazida, não é que ele é mais eficaz, mas ele tem muito mais não adesão. Inferior. Famoso não inferior com posologia mais cômoda. Melhor, E um custo até parecido, assim, né? Nada muito diferente. Então, isso foi trazido em 2020 como uma opção. Ainda não estava amplamente disponível, mas foi a primeira mudança que a gente teve nesse tratamento. E aí, em 2024, né, no ano passado, a gente teve uma nota técnica que trouxe a dose fixa combinada, que combina em um único comprimido, tanto a isoniazida quanto a rifapentina, um comprimido de 300. Então, antes você tomava 3 de cada, o que dava 6 comprimidos por semana. Agora você toma 3 comprimidos, porque já tem as 2 drogas, reduzindo ainda mais o número de comprimidos e melhorando ainda mais a posologia. E aí, a última nota técnica que a gente teve do fim de 2024 traz o 3HP como esquema preferencial para o tratamento de LTB. Significa que a isoniazida e a rifampicina estão erradas? Não estão. Se você não tem 3HP disponível, você pode usar a isoniazida. Perfeito. Mas, entendo, 3HP disponível, ele é a medicação de escolha. Nossa, Carol, eu vou dizer uma coisa aqui para quem está acompanhando. Vai estar na sua prova de residência isso aqui, porque não tem como uma banca ignorar um negócio como esse. Uma doença muito prevalente, um tópico que é a LTB, que sempre caiu muito, e agora temos um novo tratamento preferencial. Então, se você não estava convencido ainda, isso aqui vai estar lá na nossa prova de residência, eu tenho certeza. Exatamente. E assim, foi uma coisa que foi colocada na calada da noite, assim, né? Pandemia, Covid, então Até não é uma então coisa estava muito passando abordada. despercebido, agora não tem mais como. Eu queria tentar, eu até trouxe aqui uma tabela, né, do PCDT também, tem os 3 esquemas, tá? Porque vocês precisam saber da isoniazida também. Tem algumas bancas que provavelmente ainda podem cobrar a isoniazida, e eu quero que vocês entendam que se essa for a melhor alternativa, ela não está errada. Agora, se eu tiver isoniazida e 3HP na mesma questão, 3HP, desde que as doses estejam certas, tudo, ela é a resposta correta. Perfeito. Tá? Pessoal, antes da gente continuar, eu quero convidar você a conhecer a plataforma MedTask, uma plataforma tecnológica com inteligência artificial, trilha de questões pré e pós-aula, questões inteligentes, flashcards e, claro, aulas direto ao ponto. Então, se você quer ter acesso ao que tem de melhor em preparação para a prova de residência, escaneie aqui o QR Code e aproveite. Bom, então vamos voltar para a nossa questão aqui, para a gente consolidar aí o que a gente aprendeu. Vou reler de novo só para... Então, um homem, 42 anos, com diagnóstico de artrite psoriásica, está na UBS,
para exames de rastreio e introdução de infliximab, anti-TNF-alfa, dos imunobiológicos, de longe, a droga com maior potencial, né, de causar tuberculose doença num paciente que tem LTB. Então, não apresenta sintomas respiratórios, tosse, febre ou perda de peso. A questão está me falando, ó, ele não tem sintoma. Exatamente. Não é TB ativa. Com raio-x de tórax normal. Então, ele exclui aqui. Primeiro passo que a gente viu lá, excluir doença ativa. Excluímos. Como parte da triagem, ele fez um PPD com 12 milímetros, super reator, né, gente? Para esse, Nem nesse precisava caso, ser tão reator, né? Exatamente. Acima de 5, acima igual, né, a 5 milímetros, já teria indicação de tratar. Mas esse daí tá com bacilo bombando lá no pulmão. E aí ele traz que nunca teve tuberculose ativa, acho que nesse sentido muito para falar que às vezes pacientes que já trataram tuberculose, eles vão permanecer com PPD positivo, né? Isso é abordado nas aulas de tuberculose. E não lembra de ter tido contato, mas enfim, ele teve porque o PPD está positivo. Perfeito. Então, com base nas diretrizes para o manejo da ILTB, qual a conduta mais adequada? Bom, a letra A, ela traz iniciar rifampicina com isoniazida por 4 meses. Vamos parar aí já. Não tem nenhum esquema que combina rifampicina e isoniazida. Isso é uma coisa que confunde muito. É rifapentina. Por mais que as duas sejam rifamicinas, que é a classe do antibiótico, a gente só usa rifampicina se for separado. Então, aí eu já enfim, não consideraria essa, já elimino. Perfeito. Por 4 meses, que é o que a gente faz com a rifampicina sozinha, então também não está muito bom. Podendo começar o infliximab após 2 semanas do tratamento da ILTB. Ok, o infliximab você pode começar logo após, ok, mas o que está mais errado aí é essa combinação da rifampicina com a isoniazida. Letra B, iniciar isoniazida, 300 mg dia, por 3 meses, então, né, por mais que a gente possa usar a isoniazida, geralmente quando a gente usa dose fixa, a gente faz por 270 doses, então são 9 a 12 meses, então tá errado isso daí. Mantendo a vigilância clínica e iniciando o infliximab após 1 mês de tratamento. Primeiro não é o ideal. termina o tratamento para depois iniciar. Exatamente. E a questão não traz nada do meu paciente estar muito grave, enfim, ela não... E dificilmente a questão vai abordar. Exatamente. Letra C, iniciar rifampicina 60 mg dia por 2 meses como monoterapia e iniciar o infliximab em paralelo. Rifampicina a gente faz de 4 a 6 meses, tá? Idealmente a gente espera o infliximab e continuando a alternativa, pois o PPD não é altamente específico em pacientes imunocompetentes. Aqui ele quer confundir você, né? Você sabe que o PPD ele pode dar um falso negativo em alguém, mas é nos imunossuprimidos, não nos imunocompetentes. Então também totalmente errado. E aí a alternativa D, iniciar o esquema 3HP, rifapentina semanal com isoniazida semanal por 12 semanas, postergando o início do infliximab até a conclusão do tratamento da ILTB. E essa é a nossa resposta. Aliás, essa alternativa, você tira uma foto, pode decorar. Decora que ela é assim, resume tudo que a gente conversou aqui. Muito bom, Carol. Né? Sensacional. Muito obrigado, Carol, pela participação. Gente. Espero você aqui para mais episódios. Vamos Quero gravar. deixar a mensagem aqui para quem acompanhou até o final. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, acompanhar aqui. A gente já tem mais de 15 episódios já lançados no MedTask Pills, então tem aí uma playlist para você aprender muito e ganhar várias questões para sua prova de residência. Ficou alguma dúvida? Deixa o comentário aqui. Gostou? Deixa um elogio aqui. Não gostou? Deixa a sua crítica aqui. E mais, gente, vamos mandar mensagem para a professora Carol. O que tem dentro da infectologia que você tem dificuldade? O que vocês querem que a gente traga aqui, pra no gente futuro episódio? Beleza? E lembre-se, toda segunda-feira, às 20 horas, nós temos um encontro marcado para se atualizar para a vida e para a prova. Valeu, Carol. Obrigada, Até a próxima. André. Tchau, tchau.